Muito bom dia a todos vocês que estão conosco aqui na nossa sala do Zoom, participando da nossa meditação na palavra nessa manhã. E a vocês que também nos acompanham aí no YouTube, sejam muito bem-vindos nessa hora para acompanharem a meditação na Escritura junto conosco aqui da Igreja Presbiteriana Barra Funda. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez e podermos continuar as nossas meditações no livro de Êxodo e assim podermos dar continuidade ao projeto que estamos desenvolvendo de expor a Escritura junto com o rebanho e junto com o povo de Deus. Nós vamos começar agora. Para os que nos assistem de fora, nós já tivemos, né, uma parte da nossa liturgia trabalhada pelos membros da igreja em casa e agora nós chegamos então nessa parte da meditação da palavra. Eu vou chamar o reverendo Jonatas para nos dirigir agora numa oração. Nós temos pedidos, inclusive, de oração da nossa própria igreja, que estamos aí intercedendo junto ao Pai. Eu lembro aqui de um necessário pedido de oração. Um dos nossos capelães do Mackenzie, reverendo Jorge, está hospitalizado com o Covid e precisamos também orar por ele, além de outros pedidos que temos. Reverendo Jonatas. Vamos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa manhã de podermos ouvir a exposição da tua palavra e neste momento nós queremos clamar ao Senhor por graça e por misericórdia, Pai. Nós colocamos diante de ti a vida do reverendo Jorge, que o Senhor possa ali estar com ele, com a sua esposa, neste momento onde estão enfrentando os efeitos do coronavírus, que o Senhor possa abençoá-lo neste momento de internação, que o Senhor possa estar com os médicos e dar graça, ó Pai, para que ele venha se recuperar e o seu nome seja glorificado. Senhor, também queremos colocar diante de Ti a vida da Roberta e do Bruno. A Roberta perdeu o pai essa semana, que o Senhor possa estar ali trazendo consolo à família, dando graça nesse momento difícil de perda, e que eles possam, ó Pai, colocar a esperança, a vida e o consolo em Ti, sabendo que o Senhor é o único que pode trazer paz e acalentar nesses momentos mais difíceis, ó Pai. Senhor, pedimos que o Senhor continue cuidando do Teu povo. Temos sofrido o efeito, ó Pai, dessa pandemia de diversas maneiras. Muitos têm sofrido com a situação financeira e econômica, muitos têm sofrido com o isolamento, mas sabemos que o Senhor continua sendo gracioso e continua derramando a sua bênção sobre a vida do teu povo. Por isso nós clamamos ao Senhor, por isso nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, reunidos, ó Pai, para clamar a Ti, que tenha misericórdia de nós, que a Tua graça seja derramada e possamos experimentar mais uma vez a Tua boa mão para conosco, ó Pai. Senhor, nós também queremos Te louvar de maneira especial nessa manhã pelo aniversário do Alexandre, que o Senhor possa continuar derramando bênção sobre a vida dele e que o Senhor possa continuar renovando a sua face sobre a vida dele e do seu lar, ó Pai. Continue cuidando de nós, ó Pai, que neste momento que iremos ouvir a Tua palavra, que possamos, Senhor, ter os nossos corações focados e que nós venhamos a nos dispor a sermos servos obedientes e fiéis a Ti. Essa oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos então começar nessa manhã com a leitura da palavra.
Nosso texto é o texto de Êxodo, capítulo 28, quando nós chegamos agora à figura da pessoa que trabalha no tabernáculo. E aí nós vamos, então, meditar sobre, especificamente, as vestimentas do sacerdote e o que essas vestimentas representavam ali no meio do tabernáculo, que ficava no meio das tribos do povo de Israel. Então vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 28, e aí vamos ler os primeiros versos do texto. À medida em que desenvolvermos a exposição, nós vamos lendo o restante do texto. Agora nós vamos ler os 5 primeiros versos do nosso texto. Diz assim a palavra de Deus: Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Pai, nós rogamos agora pela exposição da palavra, que ela seja, ó Deus, iluminada pelo teu Espírito. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Amém. Muito bem, quando nós chegamos aí ao capítulo 25 do livro de Êxodo, nós começamos a ter uma primeira aula de arquitetura divina, né? Porque Deus mostra um modelo do tabernáculo para Moisés e diz que ele deve convocar o povo e pessoas também muito especializadas, artífices, que fossem capazes de executar aquela obra com seus detalhes. O projeto arquitetônico, dentro, ele vem do centro para as extremidades. Então, começa com os móveis, né? Começa com o mobiliário. A arquitetura de Deus é um pouquinho diferente em alguns sentidos. Afinal de contas, quando a gente vai trabalhar com a arquitetura, Rafa depois nos instrui nessa área, né? Você começa com o que você vai construir, que terreno você tem para construir, onde, e aí depois que você faz as proporções das coisas todas, você vai então trabalhar o possível e necessário mobiliário dentro daquele espaço, daquela área. Óbvio que você já projeta pensando naquilo, mas Deus começa, como ele já sabe, ele começa de dentro para fora, falando da Arca da Aliança, o propiciatório, os querubins, o testemunho, todas essas coisas do mobiliário apontando para a pessoa de Cristo. Então, nós temos a primeira parte do mobiliário, que é essa fundamental Arca da Aliança, onde o sacerdote finalmente faz a aspersão do sangue para o perdão dos pecados num dia específico do ano, que é o chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? O dia em que o sangue cobre os pecados. Depois, numa segunda parte, que vai ser descrita nos capítulos seguintes, estarão os seguintes móveis: a mesa, que vai ter os pães, os pães oferecidos ao Senhor, né?
depois vai ter o candelabro com a luz, e o altar do incenso. Também, todo esse mobiliário apontando para a pessoa de Cristo nas suas funções, né? Os pães da proposição, na qual Jesus diz, eu sou o pão da vida, o candelabro com a sua luz eterna, dizendo e Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Tudo isso recoberto por uma tenda, um tabernáculo que nós vimos com detalhes, as cortinas, as decorações e etc. Todo ele também apontando para o Senhor Jesus Cristo, que disse e nos ensinou nós ouvimos nos evangelhos que ele veio e ele habitou, ele montou a sua tenda, ele montou o seu tabernáculo entre nós, no meio do seu povo. E depois a descrição externa, aonde ficava o átrio, aonde os sacerdotes entravam para fazer os sacrifícios, e ali então havia o altar, onde os animais eram queimados, não é? E o fogo que estava ali apontando também para a pessoa de Cristo. Quando nós chegamos agora no capítulo 28, nós vamos aprender a respeito de quem trabalha no tabernáculo. São os detalhes a respeito de quem vai operar, fazer o tabernáculo funcionar e cumprir as suas funções. Por isso, o nosso verso primeiro, né, Deus instrui Moisés dizendo, olha, traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele. E Arão, então, e os seus filhos, eles vão estabelecer a linhagem dentro da tribo de Levi, dos chamados sumos sacerdotes. Serão os sacerdotes descendentes dessa tribo que farão o principal trabalho do tabernáculo. Os demais levitas farão vários outros serviços e trabalhos no tabernáculo, mas são os descendentes de Arão que farão o trabalho do sumo sacerdote. Os outros, eles vão operar o tabernáculo nas suas funções necessárias, porém não oferecendo especificamente esse tipo de sacrifício. Então, à medida em que o tabernáculo precisa ser montado, desmontado, carregado, trabalhado, etc., os demais levitas vão fazer isso. E um detalhe bem importante é que os descendentes de Levi, a tribo de Levi, quando eles chegam na terra prometida, eles não vão receber uma herança de terra. Eles não têm uma herança física, porque eles são os responsáveis. Eles moram nas diversas regiões das diferentes tribos e eles vêm ao templo nos seus turnos ou no tabernáculo nos seus turnos para prestar o seu serviço. Mas os levitas, eles não tinham uma herança na terra. E o Senhor explica, ele falou, vocês são, a minha herança sou eu. Então, o serviço deles era o suficiente para a sua vida e para o seu sustento. E aí, então, os primeiros que vão operar como sumos sacerdotes, obviamente Arão, que é o pai, e aí os seus filhos, que são Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Algumas coisas são fundamentais aqui, a gente já aprende logo de começo, quando a gente vê toda essa descrição do tabernáculo e a descrição que vai ser feita dos sacerdotes. É que o culto é importante. Talvez esse seja o maior tema do livro de Êxodo, dos capítulos 25 até o 40, porque ele é todo a respeito do culto. E, na verdade, a gente vai aprender, junto com o livro de Levítico, qual é o culto que Deus recebe e qual é o culto que Deus não recebe, o culto aceitável e o culto não aceitável. Aliás, esse é um tema bíblico que vem desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, quando a gente vê ali os filhos de Adão e Eva vindo apresentar sacrifício diante de Deus, e a Escritura diz que um era aceitável e o outro não era aceitável. Um foi recebido, o outro foi rejeitado. Então, culto é importante,
culto é fundamental, e nós precisamos, então, lembrar disso. E lembrar disso nesse tempo e nessa época na qual nós, particularmente, estamos impedidos de prestar culto a Deus publicamente, ou seja, em reunião da Assembleia do povo de Deus no culto público, o que não nos impede de fazer o nosso culto privado e nem o nosso culto doméstico. Aproveitemos esse tempo para isso, não é? Uma segunda coisa importante que a gente aprende aqui é que os sacerdotes, eles deveriam ser separados para o serviço. Então, eles deviam adorar a Deus e representar o povo, e eles, então, eram feitos distintos do restante do povo por meio dessas vestes que vão ser aí descritas nos próximos versículos, né? E é muito interessante, né? É detalhado, né? Quem gosta de moda deveria estudar bem essas roupas, né? Porque elas tinham toda uma representação de diversos elementos importantes a serem mostrados para todos os que não eram sacerdotes, ou seja, para o povo em geral. E aqui fica uma outra lição importante para nós, porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente aprende a respeito do sacerdócio universal dos crentes. E isso implica que nós, povo de Deus, uma raça eleita, segundo o apóstolo Pedro, copiando lá de Levítico, de Êxodo, capítulo 19, nós somos um sacerdócio real. Isso refere-se não especificamente a pastores ou líderes eclesiásticos, mas isso se refere a quem? Refere-se ao povo de Deus como um todo, que foi agora separado para essa representação universal pelo sacerdócio que é universal de todos os crentes diante do mundo. E assim como os sacerdotes, eles serão aqui separados para cumprir um papel que mostra a glória de Deus, assim também é a igreja e são os crentes e são o povo de Deus. Eu vou mostrar aqui uma rápida apresentação a respeito dessas roupas do sacerdote. Ouça aí conosco para que você tenha pelo menos aí uma visualização. É óbvio, nós não sabemos com exatidão como eram essas roupas, mas pela descrição, pessoas com capacidades fizeram aí uma possível montagem de como seriam essas roupas. O que vemos aí é a roupa completa do sacerdote, composta de calções, que eram usados por baixo, uma túnica de corpo inteiro, um cinto que amarra o conjunto, um robe que vai por cima da primeira túnica, uma sobrepeliz bordada, que tinha estofo e ouro, um peitoral que carrega as pedras com os nomes das 12 tribos de Israel, um turbante e uma coroa que segura o turbante. Este é um infográfico do Logos 8. Muito bem. O que vemos aí é a roupa completa do sacerdote, composta de... O que significam estas vestimentas do sacerdote, né? Você viu aí que todo um conjunto de coisas que faziam com que o sacerdote ele fosse distinto. Quem visse o sacerdote vestido com as roupas de sacerdote não teria a menor dúvida. Está ali o sacerdote, está ali o sumo sacerdote com
todas as suas roupas. E essas roupas, elas têm 3 funções que estão descritas aí no versículo 2. O texto diz assim: faça vestes sagradas, ou seja, vestes que separam das outras vestes para o seu irmão Arão, para que lhes deem glória e beleza. Essas são as 3 coisas: santidade, glória e beleza. Isso deveria estar representado nessas roupas, nessas várias camadas, na verdade, de roupas que o sacerdote deveria usar durante os seus serviços ali no tabernáculo, especialmente quando ele entrasse no santo lugar. Essa é uma coisa bem interessante. Ah, se vocês lembrarem das exposições passadas, nós temos o pátio, temos o santo lugar e temos o santíssimo lugar. O santíssimo lugar é onde fica a arca. Nesse santíssimo lugar, o sacerdote entrava uma vez por ano, no famoso dia do perdão, do Yom Kippur, mas ele não entrava vestindo essas roupas. Nessa sessão, ele entrava só com uma túnica branca, que deveria representar a purificação que ele já havia feito por si mesmo e que agora ele faria pelo povo como um todo sobre a arca. Mas quando ele ministrava no santo lugar, onde estava o candelabro, os pães da proposição e o incensário, ali ele usava todas essas roupas e ele passava então da parte de fora para dentro e de dentro para fora, na primeira cortina, usando todas essas roupas, usando todas essas vestimentas. Então, elas eram roupas muito especiais, principalmente para o dia em que o sacerdote fazia o serviço do santo lugar, que era a reposição do óleo, que era a reposição dos pães, não é? E ninguém mais podia fazer uma roupa semelhante para usar, né? Eu quero usar aqui uma roupa de sacerdote. Era proibido, obviamente, só o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia usar essas roupas naquelas situações bem específicas. Então, é algo separado. Essa é a primeira lição que vemos aqui. Mas também deveria ser algo que trouxesse a beleza e glória, dignidade. É interessante, essa palavra glória, ela significa a mesma palavrinha para peso. E o peso significa ou nos fala a respeito da gravidade daquela situação, da seriedade daquilo que estava sendo feito, ou seja, aquilo não podia ser feito de maneira leviana, mas era algo muito sério a ser feito pelo sacerdote. Então, essa roupa tinha que representar esse peso da glória, com toda a sua beleza, cores, ouro, pedras preciosas que estavam nela, mas também aquilo tinha que ser belo. Ou seja, nós precisamos atentar para essa beleza que representa a beleza do próprio Senhor. Aliás, essa é uma expressão muito bela da Bíblia, que aparece no livro dos Salmos, quando o salmista diz que quer adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, ou seja, Deus é santo e ele é belo. Por isso a Escritura fala de tantas coisas belas no mundo que devem representar, obviamente, para nós a beleza do próprio Senhor Deus. Se você olhar para trás e ler a partir do capítulo 25, você vai ver que essas roupas do sacerdote eram feitas dos mesmos ou semelhantes tecidos que eram feitas as cortinas. Então, quando você entrava ali ou observava o tabernáculo, você via essas cores, carmesim, púrpura, azul, você via ouro e etc. E, de certa forma, o sacerdote, né, ele se confundia com o tabernáculo.
Alguém poderia até dizer que ele encarnava o tabernáculo. Essa é a ideia. Quem visse o sacerdote vestido com aquelas roupas, naquelas cores, imediatamente se lembraria do próprio tabernáculo, reconheceria o tabernáculo na sua santidade, na sua glória e na sua beleza, que estava associada a esse espaço santo, sagrado, que era o tabernáculo. Então, o tabernáculo, junto com o sacerdote, eles apontavam para Deus, para a glória de Deus, para a glória do caráter de Deus. Foi uma maneira de Deus manifestar a sua glória de uma maneira física por meio do tabernáculo e por meio das vestimentas do sacerdote, para que o povo pudesse contemplar essa glória, glória que se manifestaria quando Deus descesse sobre o tabernáculo. E nós vamos ver isso acontecer nos próximos capítulos e nos próximos livros do Pentateuco, quando Deus manifesta essa sua glória, que é o seu esplendor, que é o peso de tudo aquilo que Deus tem e possui, ou seja, toda a terra é manifestada no meio dos homens. Por exemplo, olhando para o texto do profeta Isaías, no capítulo 6, né, quando Isaías percebe a grandeza da glória de Deus, ele diz: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. É o peso de tudo aquilo que Deus possui, e ele possui absolutamente todas as coisas. Foi por isso que Davi, no Salmo 27, disse essas palavras que eu falei sobre a beleza do Senhor, né? Ele diz no Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Percebe? Davi está dizendo no Salmo que se ele morasse naquele lugar e ele pudesse habitar naquele lugar, ele estaria todos os dias vendo a beleza de Deus, porque o tabernáculo ele foi feito, ele foi criado para manifestar essa beleza de Deus. Ora, santidade, glória e beleza são atributos essenciais de Deus. A gente vê isso nos Salmos também, né? Louvai ao Senhor a glória devida ao seu, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Assim é o nosso Deus, irmãos. É por isso que a gente canta tantos cânticos, tantos salmos, tantas músicas que falam dessa santidade, dessa beleza e dessa grandeza ao Senhor. Esse é o Senhor a quem nós servimos, a quem nós cantamos, a quem nós exaltamos, a quem nós reconhecemos sem jamais ter visto com esses olhos que temos. Mas nós cremos naquilo que ele diz a respeito de si mesmo e aquilo que ele nos faz crer no coração. Eu fico imaginando o incrédulo observando o nosso culto. Ele deve achar muito estranho, muito esquisito. Depois ele até pode se acostumar, mas ele deve achar muito estranho. Ele fala assim, gente, que povo doido. Eles falam com alguém que eles não veem. Eles falam da beleza de alguém que não enxergaram com os olhos. Que coisa fantástica. Deus nos permite reconhecer a sua beleza, sem que os nossos olhos jamais tivessem visto essa beleza. Porque ele descreve essa beleza na sua palavra e ele nos faz crer nessa beleza em nosso coração. Que coisa tremenda Deus faz com o seu povo. É isso que significavam essas vestimentas para o povo lá no Antigo Testamento. Nessas vestimentas e nessa roupa com a qual os sacerdotes, né, serviam a Deus,
o verso 3 diz, né, no seu ofício sacerdotal, ou seja, eles eram ungidos para isso, né? Eles colocavam todas essas vestimentas, eles tinham as partes particulares dessas roupas que representavam diferentes coisas. Então, uma delas é exatamente a chamada estola do sacerdote. Vamos ler aí do verso 6 até o verso 10. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal. Será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Essa estola do sacerdote é aquela imagem que nós vimos, né, na cor púrpura, misturado com as outras cores, obviamente ela era bordada, e ela vinha por cima, né, da roupa de baixo. O sacerdote usava uns calções, depois vinha uma primeira túnica, né, que cobria até os braços, ela era de corpo inteiro. Depois vinha uma outra que vai ser descrito aqui, uma sobrepeliz, que era uma espécie de um avental que vinha por cima desse primeiro robe, e depois vinha essa estola do sacerdote. Essa estola do sacerdote, então, ficava por cima e ela era presa, junto com todas as roupas, num cinto. Então, era uma roupa bem elaborada, né? Cheia de detalhes, tinha ouro, tinha as várias cores, e ela tinha aqui nos ombros, 2 pedras que eram engastadas em ouro. Eram 2 pedras pretas, na cor de ônix, né? E essas 2 pedras de ônix, elas tinham gravadas nela o nome das 12 tribos de Israel, 6 numa pedra e 6 na outra. A continuidade da descrição. Isso deveria ser feito como? Verso 11. Conforme a obra de um lapidador, quando faz sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará estes nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Então, aí estão os versos 11 até o verso 14 do nosso texto, fazendo o final dessa descrição. Então, essa era uma estola, a gente diria hoje assim, né, muito chique, muito especial, muito bem feita. E ela, obviamente, tem toda uma simbologia, como eu já disse, era das mesmas cores e do mesmo material do próprio tabernáculo, não é? E nessa roupa, então, havia essas 2 pedras semi-preciosas que carregavam sobre os ombros do sacerdote, amarradas com correntes de ouro e engastadas aqui em cima, os nomes das tribos de Israel. Olha aí no verso 12 do texto. Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Irmãos, que peso! Que peso! Levar diante de Deus
sobre os ombros as 12 tribos de Israel e o povo de Deus. Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naftali e Gade estavam na primeira pedra. Asser, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim estavam na segunda pedra. Olha o significado espiritual disso. Eles estavam lá acampados, o tabernáculo no meio, as 12 tribos espalhadas, de acordo com as instruções de Deus, em volta do tabernáculo, e o sacerdote carregava tudo o que acontecia naquele acampamento diante do Senhor. Ele entrava com aquele povo, representando aquele povo, diante da luz, diante dos pães, diante do incenso. Ele representava o povo de Deus diante de Deus. Ele levava sobre os ombros como um memorial diante do Senhor os nomes dos filhos de Israel. Ele levantava diante de Deus aqueles nomes. Ele colocava aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles velhos, aqueles jovens, ele colocava todos diante de Deus. Ele trazia à memória o pacto que Deus havia feito com o seu povo lá a partir do capítulo 19 aqui do livro de Êxodo. Se vocês me obedecerem e guardarem a minha aliança, então, dentre todas as nações, vocês serão o meu povo escolhido. Embora toda a terra seja minha, eu separo vocês como uma nação de sacerdotes. Essa é uma realidade espiritual, irmãos. Israel pertencia a Deus como uma possessão especial, como uma nação santa de sacerdotes. Cada vez que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no santo lugar para fazer as suas tarefas, ele encenava mais uma vez aquela relação, aquele relacionamento de Deus com o seu povo. É como se o sacerdote, cada vez que entrasse lá, dizia: Senhor, estamos na tua presença. Todo o teu povo, todas as tribos, nação de sacerdotes, estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Para que o sacerdote pudesse fazer isso, queridos, ele primeiro tinha que passar lá fora no átrio, imolar um animal, derramar o sangue, aspergir o sangue, queimar o animal, para que ele não fosse consumido pela santidade de Deus. Aliás, isso está escrito lá no livro de Levítico. Diz assim: depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo, assim como o Senhor ordenou. Então, esse primeiro sumo sacerdote, ele precisava fazer uma expiação pelos seus próprios pecados diante de Deus para poder continuar o seu serviço. E aqui tem uma lição fundamental e importante para nós, irmãos. Esses sumos sacerdotes, eles todos eram imperfeitos. O sumo sacerdote, como o restante do povo, era um pecador dentre pecadores.
E esse serviço do sacerdote e esse sacrifício que tinha que ser feito, ele tinha que ser feito diariamente, indefinidamente, geração após geração, porque todas as gerações eram gerações de pecadores. Gente que nasceu em pecado e que constantemente precisava de redenção. Para entrar na presença desse Deus glorioso, santo, puro, eles precisavam primeiro ser purificados. Aliás, tem uma história triste a respeito dos filhos de Arão. Aliás, o próprio Arão, quando terminar todo esse episódio aqui, ele vai ser levado num processo de fazer um bezerro de ouro. Os filhos dele também foram mortos. Outros sacerdotes tiveram seus filhos mortos, por exemplo, o próprio Eli. Porque não entenderam a grandeza daquilo que Deus fazia, porque não entendiam a gravidade daquilo, porque não entendiam a profunda santidade do que é estar na presença de Deus. Aliás, esse foi um dos grandes problemas de Israel, denunciado pelos profetas ao longo da história. O sacerdócio se corrompia. E à medida em que o sacerdócio se corrompia, o povo se corrompia também. Aliás, há citações em que diz que eles começaram a glorificar, a santificar as roupas do sacerdote, como se Deus não as tivesse feito santa. E aquilo se tornou um objeto de idolatria. O povo de Deus precisava de um sumo sacerdote melhor. Eles precisavam de um sumo sacerdote que não tivesse a corrupção do pecado em si. Um sumo sacerdote que realmente fosse puro. E, obviamente, tudo isso aponta para a presença necessária do nosso Redentor, Jesus Cristo. Tudo isso aponta para o Evangelho, para o fato de que Deus vai apresentar para si mesmo um sumo sacerdote perfeito, que é o seu Filho. É por isso que a gente diz que tudo nesses textos, eles vão apontar para o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Um sumo sacerdote que nós já temos, que nós já recebemos, que veio e que prestou um sacrifício de si mesmo para resgatar para ele uma nação santa. Uma outra peça do vestuário do sacerdote é o chamado peitoral do juízo. Peitoral do juízo. Verso 15 diz assim: faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça de ouro, pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas na extremidade do peitoral. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Eu vou deixar o verso 30 para o próximo domingo, tá?
vai ser uma exposição específica sobre esse verso, quando vai falar de discernirmos a vontade de Deus. O texto nos fala do Urim e do Tumim. Então, aguarde aí o próximo capítulo, tá bom? Desse verso 30. Vamos nos concentrar no peitoral em si. Então, como nós vimos lá na gravura lá atrás, né? Era esse peitoral era um quadrado, né? De 1 palmo por 1 palmo. Então, era mais ou menos isso aqui, assim, quadrado. Nele tinha 12 pedras, 4 por 3. Cada uma das pedras tinha o nome de uma das tribos de Israel. Esse peitoral era colocado aqui na frente, né? Ele era amarrado assim com cordões, com argolas, e ele tinha uma outra embaixo, na parte de baixo, que prendia no peitoral para que ele nunca se afastasse ali do peito do sacerdote. Ela tinha que ficar colada no peito do sacerdote sobre a estola. Então, essa era a forma. Essas pedras, a gente tem essas traduções aqui. Se você olhar outras traduções, você vai ver que tem algumas diferenças. Por quê? Porque tem algumas dessas pedras que a gente não sabe dizer com exatidão qual é qual. Então, a gente pega outras traduções antigas, faz a comparação, mas as traduções antigas não batem. Então, essas pedras, elas não são os nomes exatos. Algumas a gente tem mais certeza, outras a gente tem menos certeza. Mas tem alguns detalhes aqui que são importantes. Um detalhe é que várias dessas pedras estavam presentes na criação. Então, se você olhar lá no finalzinho do capítulo 1 e começo do capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que lá existem vários desses elementos, ouro, pedras preciosas e assim por diante. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, que é uma profecia sobre a destruição de do rei Ciro ali, do rei da Síria, você vai ver que há uma descrição similar ao que havia no Éden, e essas pedras estão lá também. E se você olhar no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no finalzinho, versos 19 e 20, você vai ver que essas pedras estarão na Nova Jerusalém, no novo tabernáculo de Deus. Então, o que a gente vê aqui é uma descrição, e a gente já falou sobre isso anteriormente, de que o céu se fez presente na terra por meio do tabernáculo. E essas pedras representam, então, a realidade das coisas celestiais e da presença de Deus no meio do seu povo. Então, tudo isso representa um projeto que vai desde a criação até a glória, até o novo céu e a própria nova terra. E o que acontece, então, quando o sacerdote ia lá cumprir suas funções, entrando com esse peitoral do juízo? Ora, cada pedra tinha o nome de uma das tribos de Israel. Então, já é uma dupla representação. Na primeira, nas pedras de ônix sobre os ombros, eram 6 tribos de cada lado, e o texto diz claramente, né, que o sacerdote carregava as tribos sobre os seus ombros. Agora, o sacerdote carrega as tribos sobre o seu coração. Olha só a beleza dessa descrição, irmãos. O primeiro representava, de certa forma, um peso. Agora representa a intimidade, representa os interesses desse Deus e desse povo. É por isso que a Escritura fala-nos tanto a respeito do coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha que figura bonita, um tesouro, pedras preciosas,
ouro, o nome do povo de Deus, sobre o coração do sacerdote, que é um mediador, levando os interesses do povo de Deus diante do Senhor. Era uma lembrança, era um memorial. Não é que Deus esquece. Aliás, o livro de Êxodo começa com Deus lembrando do seu povo e trazendo fora. Mas aqui há uma junção do conceito de Deus olhar para nós e nós, o seu povo, olharmos para Deus. É a mesma história, a mesma ideia da oração. Deus não sabe o que eu preciso? Deus não conhece as minhas necessidades? Ele conhece. Mas o próprio Senhor Jesus, ele que conhecia todas as coisas, ele vivia em oração diante do Pai. O próprio Deus encarnado falando com o Pai, lembrando das suas necessidades, das suas angústias, daquilo que ele precisava constantemente. E as nossas orações, elas são esse memorial que nós levamos também diante de Deus. Porque nós estamos no coração do nosso mediador, do nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ele nos leva no seu coração. Esses laços que prendem esse peitoral junto à estola sacerdotal e junto do coração do sacerdote são laços de amor. Laços de afeição, próximos do coração de Deus, pela intermediação de um belo, glorioso e santo sumo sacerdote. É isso que Cristo faz hoje por nós. O nosso sumo sacerdote olha para nós, queridos, e ele leva e traduz a imperfeição daquilo que nós necessitamos diante do nosso Deus. E ele ora diante do Pai. Esse Jesus vive para interceder por nós. E ele, ao contrário do sumo sacerdote terreno, ele nunca pecou, ainda que ele seja capaz de ser simpático às nossas enfermidades, porque ele sofreu como nós sofremos. Só que ele nunca pecou. Talvez nessa altura você pense assim, puxa vida, hein? Que serviço legal esse do sacerdote, hein? Que privilégio, que honra. Mas eu vou dizer para vocês, queridos, esse era o serviço mais perigoso da face da terra. Porque o Senhor é conhecido como fogo consumidor. E essas roupas também lembravam isso. Olha só o que diz o verso 31. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. Então ele usava a estola com mangas compridas e agora ele usava uma sobrepeliz, era um tipo de um poncho, um quadrado, um retângulo de pano com um buraco para a gola, tá? Que é essa sobrepeliz. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada como a abertura de uma gola para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs de pano azul. Então, eram feitas bolinhas, né, representando essa fruta. Púrpura
e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã. Outro sininho de ouro, outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ele ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Entrar na presença de Deus é algo sério. Essa roupa azul, violeta, que ele usava aí, tinha essa borda embaixo com esses sinos, mais ou menos um pouco abaixo dos seus joelhos. E ele ia andando e aquilo ia fazendo barulho, né? Ele ouvia o barulho. Os seus colegas sacerdotes do lado de fora ouviam barulho. E Deus ouvia o barulho. Deus ouvia o barulho. Você não entra na presença de um rei sem ser anunciado. A gente tem histórias na Bíblia sobre isso. Um rei tinha o poder de vida e morte. Se o rei permitisse que você entrasse, tudo bem. Se você entrasse sem a permissão, você poderia morrer. Entrar na presença de Deus é algo sério. E aquele barulho daqueles sinos, ele servia de consolo para o povo, dizendo, olha, ele está lá e Deus aceitou o sacrifício, porque ele não morreu. Lembrando, isso era no santo lugar. Diante do candelabro, diante da luz eterna, diante dos pães, diante do aroma do incenso que subia. E isso representava alguém na presença de Deus. Isso tem que trazer para nós, irmãos, uma lição muito clara e muito direta. Em primeiro lugar, que nós não temos condição de fazer isso. Entrar na presença de Deus sozinhos, para nós, significa morte. E viver na presença de um Deus santo exige de nós uma santidade que nós não temos. Por isso é que nós precisamos da santidade de um outro. E nós precisamos, irmãos, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, ter essa consciência clara de que devemos viver em santidade. O autor de Hebreus diz isso: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nenhum de nós tem isso. De novo, o Senhor Jesus, para entrar na presença do Pai dele, para que ele pudesse nos levar junto com ele, ele precisou, sem ter pecado, passar pela morte. Porque Deus é fogo consumidor. Olha o sacrifício que ele fez por nós. Olha o sacrifício que ele executou da forma mais perigosa do mundo, para que você hoje pudesse estar na presença de Deus. E é isso, queridos, que finalmente nos faz ser aceitos diante do Senhor. Verso 36, diz assim o texto: faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, no chapéu, né? Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas.
essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Essa era a parte mais importante no final das contas, porque se ele entrasse sem ela, era morte. Ela lembrava a santidade de Deus que ali era representada, era um diadema de santidade que permitia com que o sumo sacerdote entrasse na presença de um Deus santo. Lembra? Deus disse que ia fazer de Israel uma nação santa e um sacerdócio real. É isso que estava aqui sendo representado, queridos, nessa coroa de santidade. Nessa coroa de santidade. Isso representa o testemunho que nós precisamos dar, a disposição de serviço que nós devemos ter. E tudo isso precisa ser ungido, consagrado e santificado ao Senhor. Verso 40. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. A mesma coisa da primeira. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre e santifique, para que me sirvam como sacerdotes. Façam também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Indo de baixo para cima, eles tinham que usar um calção por baixo da roupa para não mostrar as suas vergonhas. Tem um texto muito interessante depois de um sacerdote, está no livro do profeta Zacarias, que ele se apresenta sujo, com roupas imundas diante de Deus. Oportunamente vou falar sobre isso para vocês, não dá para estender aqui sobre isso. Mas o fato é que aqui nós temos instruções claras. Havia uma unção. Lembra o que é unção? A unção é a maneira de tornar alguém capaz para um ofício. Isso era algo que era feito, nessa unção fazia a pessoa, o indivíduo, o sacerdote agora pronto para um serviço. E esse que foi ungido é agora, então, o Messias. Essa é a ideia de alguém que foi ungido. E é por isso que no Novo Testamento o nosso Senhor é reconhecido como o Cristo, como o Messias, como aquele que foi ungido pelo Senhor para cumprir esse ofício sacerdotal. Unção, consagração e santificação. 3 coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos, mas que nós recebemos pela graça na pessoa do Filho de Deus. Assim nós fomos consagrados, santificados e na pessoa de Jesus Cristo ungidos. É por isso que nós dizemos, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, Deus nos cobre com essas roupas. Isaías capítulo 61, versículo 9 e 10 diz o seguinte: Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Irmãos, nós precisamos de um mediador.
de um sumo sacerdote, e esse é Cristo. Jesus é um sumo sacerdote tal que ele vem e supre todas as nossas necessidades. Eu vou ler aqui vários textos, alguns textos do livro de Hebreus para vocês. Hebreus 7, 26 a 28. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento foi que, posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Nós já temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote sem pecado. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Um sumo sacerdote absolutamente santo, cheio de glória, cheio de majestade e cheio de beleza. E ele fez um grande serviço de salvação por nós. E aí, gente, o que a gente faz tendo esse sumo sacerdote? O último texto de Hebreus, no capítulo 10, ele nos diz o seguinte, a partir do versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é isso que nós já recebemos. Verso 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, quais são as lições? O que a gente tem que fazer, irmãos? Primeiro, aproxime-se. Quem sabe você está nos assistindo aí hoje e você não conhece esse sumo sacerdote. Eu quero dizer para você que existe um sumo sacerdote, que não importa o volume, o tamanho, a seriedade do pecado que você tenha cometido e que você comete. Ele chama, ele diz, aproxime-se. Você tem um sumo sacerdote. Venha a esse sumo sacerdote. Conheça Jesus e ele pode santificar a sua vida. Você que já conhece Jesus, santifique-se. A receita da Escritura está toda aí para nós. Primeiro, tem que ser com um coração sincero. Você, meu irmão, minha irmã, talvez pode acontecer na sua vida de você passar tempos e períodos nos quais você se afasta da sinceridade do coração, que a religião, seja ela o seu presbiterianismo ou outra, toma o lugar da sinceridade. Não deixa isso acontecer, querido. Você precisa ser verdadeiro diante do Senhor, um coração sincero em Cristo, com uma fé
plena, que não se abala, porque ela é fundamentada na obra de Cristo, na graça de Cristo, na justiça de Cristo, na operação de Cristo, para a sua santificação, uma fé que continua plena, até na pandemia, até na hora que a gente tem um medo, até que passa uma dúvida, essa fé ela continua. Fique firme no Senhor, porque Ele é o Senhor da história do universo, Ele é o Deus de toda a verdade. E Ele disse que Ele trabalharia para o bem daqueles que o amam. Então, se você é crente e ama o Senhor, confie naquilo que esse Senhor disse que vai fazer. Terceiro, tenha uma consciência purificada e um corpo lavado com água pura. Mente, coração e corpo. Nós não podemos entregar o nosso corpo como servos do pecado, mas também nós não podemos ter uma má consciência. Esse é um pecado fácil de guardar no coração, de não olhar no coração, de sermos julgadores, de sermos detratores, de sermos divisores do corpo, de sermos aqueles que julgam com facilidade o irmão, o mundo e as pessoas. Muito cuidado. Não é esse o nosso chamamento, irmãos. Nós somos chamados a ter uma consciência transformada por Cristo, para guardar firme a confissão que nós temos. É uma confissão, como diz o texto aqui, uma confissão da esperança, não é? Guardemos firme a confissão da esperança. Como é que anda isso na sua vida, querido? Como é que anda essa confissão da esperança na sua existência? Como é que está a sua esperança agora, nesse tempo difícil, complicado? Aonde você tem depositado as forças e a energia do seu coração nessa hora? O que mais fazer, irmãos? Verso 24. Nós precisamos ser aqueles que estimulam uns aos outros, que animam uns aos outros. Como? Amando e fazendo boas obras. Amando e fazendo boas obras. O Senhor tem nos dado tempo e oportunidade de amar e fazer isso. Se você ficar focado em você mesmo o tempo inteiro, você não fará, você não animará o seu irmão naquilo que é necessário. O que mais? Aquilo que a gente não pode fazer, né? Não deixemos de nos congregar. Como eu tenho dito desde o começo, já são 6 domingos que nós não podemos nos reunir, irmãos. É o 6º domingo. Que isso sirva para o nosso alerta, para entendermos o valor do culto da adoração comunitária diante de Deus. Que isso seja um anseio para a nossa alma. Mas, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que a gente vê que o dia se aproxima. Esse é o nosso sumo sacerdote, irmãos. Esse é o nosso grande sacerdote Jesus, que nos ensina a fazer todas estas coisas. Vou entrar aqui agora no nosso hino final, lembrando que Deus enviou o seu Filho amado como sumo sacerdote no nosso lugar. Os microfones permanecerão em silêncio, mas você vai poder cantar e acompanhar aí na sua casa esse cântico. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar.
meus pecados, e o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ao contemplar uma criança, vejo esperança em seu olhar. Podemos ter a mesma confiança em enfrentar o amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos orar, queridos. Senhor, nós aguardamos e esperamos essa hora em que veremos essa glória do Teu Filho Jesus. Que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está vivo. Nós estamos nas mãos dEle, debaixo da intercessão dEle, debaixo do poder dEle e debaixo da graça dEle, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por tão poderoso sumo sacerdote que temos. Assim, Pai,
Nos ensina pela tua palavra, pela admoestação mútua, pelo ensino mútuo no corpo, a nos estimularmos às boas obras, ao amor, ao serviço pelos nossos irmãos, ao serviço pelo nosso próximo, a pregação da palavra, a anunciação desse sumo sacerdote que temos a outros que não têm. Usa de graça, Pai, sobre nós, quando somos fracos. E lembra-nos de interceder uns pelos outros, sabendo que essas intercessões chegam pelo Espírito e por teu Filho Jesus ao teu trono, Pai. Na imperfeição que elas têm, aperfeiçoadas pelo próprio Senhor. Guarda-nos, ó Deus, debaixo de grande misericórdia. Guarda os nossos, guarda o teu povo, guarda os nossos irmãos nas missões, na distância. Guarda aqueles, ó Deus, que não se isolaram de ti, mas se isolaram de outros para poder pregar a palavra. Assiste-nos, ó Deus. Dá-nos tranquilidade ao coração, a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, cuidando do teu povo. Nos ensina, ó Deus, a praticar esse sacerdócio universal que recebemos na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Sustenta-nos na tua graça. Guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. Que a tua bênção, que o teu rosto, que o teu sorriso estejam sobre o teu povo, por causa desse sumo sacerdote Jesus, que já nos apresentou diante do Senhor. No nome de quem nós oramos, nosso Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Agradecemos a você que nos assistiu aí pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você ouviu hoje essa palavra sobre o sumo sacerdote, quer saber mais, faça contato conosco. Faça contato com algum pastor aí na sua igreja, na sua região, alguma igreja bíblica que pode te instruir a respeito do sumo sacerdote. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a vocês todos, no nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, tá bom? Você vai ser avisado de outras transmissões que faremos.